Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do nosso querido e eterno Deus. Graças a Deus por essa força que o Senhor nos deu para a gente chegar aqui, porque não foi fácil, certo? Mas chegamos, graças a Deus aqui estamos. Não foi fácil não, foi não. A Bíblia diz que os demônios, certo? Luta, trabalha para impedir a gente de servir a Deus. E vir à casa de Deus é servir o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, obedecer a Deus. Então o inimigo ele trabalha. Bora cantar o hino em nome de Jesus, 432. E enquanto nós estiver cantando esse hino, você que trouxe a oferta ao dízimo para devolver, certo? Procure devolver com o coração aberto. Grave sempre isso no teu coração. Não faça as coisas para Deus com a cara fechada. Certo? Se for para você devolver um dízimo, uma oferta com a cara fechada, é melhor não devolver. Porque isso não vai adiantar nada para a sua vida. Adianta o lado da igreja. Adianta o lado da obra de Deus. Mas para você não vai adiantar nada. Então, bom é quando você faz com o coração aberto. Aí adianta. Louvado seja Deus. Vai trabalhar, fazer alguma coisa para Deus, precisa fazer com o coração aberto, dando risada. Você entendeu? Se sentindo privilegiado por Deus ter te chamado para fazer algo para Ele. Deus não chama qualquer um. Deus não chama qualquer um. Quantos queriam, quantos gostariam de estar no teu lugar e não está? E você está aí às vezes reclamando. Certo? Então é preciso a gente entender que Jesus merece o melhor. Lembra da mulher que chegou lá e jogou perfume, tacou perfume em Jesus, e muitos ficaram reclamando, certo? Mas Jesus até repreendeu, e aquela mulher estava certinha. Alguém até disse, o dinheiro desse perfume aí estava para matar a fome de muitos. Bendito é o nome do Senhor. Mas aquela mulher disse, dou o melhor para Jesus. A gente deve dar o melhor para o Senhor. A gente dá o melhor para Jesus. Ou em outras palavras, a gente está dizendo, eu estou na igreja só querendo tirar proveito de Jesus. Estou na igreja só querendo que Jesus me abençoe, só querendo que Jesus me cura, só querendo que Jesus não sei o quê, só querendo que Jesus me dá um emprego. Certo? Então, quando a pessoa faz as coisas com a cara fechada, em outras palavras, ele está dizendo isso. Eu quero a igreja apenas para abençoar a minha vida. Eu quero a igreja apenas, eu quero Deus apenas para me socorrer. E Deus, Ele merece o melhor da nossa parte. Quer devolver? Certo? Abre o coração. Se não abrir o coração, não devolve não, porque não vai adiantar nada para você. Bendito é o nome do Senhor. Tem gente que diz, eu dou o dízimo porque eu tenho medo das maldições, dos gafanhotos, não sei o quê. Eu nem lembro dessas pragas, desses gafanhotos. Bendito é o nome do Senhor, porque aprendi a servir a Deus, devolver o que é de Deus, movido por uma gratidão. Então eu faço as coisas para Deus, eu nem lembro de negócio de maldição. Tem gente que está na igreja que diz, eu tenho que servir a Deus, senão eu vou para o inferno. Eu sei que se a gente não servir a Deus, a gente vai para o inferno, mas eu procuro servir a Deus por gratidão, e eu nem lembro dessa praga chamada inferno. Eu sei que eu faço as coisas dizendo, o Senhor fez muito mais por mim, morrendo naquela cruz por mim, Ele deu a vida por mim, então o que eu puder fazer por Ele, eu também devo fazer. Isso é gratidão, isso é você reconhecer o que alguém fez por você. Bendito é o nome de Jesus. Então vamos sempre abrir o coração e servir o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, movido por gratidão. Abra a tua harpa em nome de Jesus. E aqui nós cantamos é com harpa papel, viu? É com harpa papel. Bendito é o nome do Senhor. Os obreiros ficam atentos. Tem gente que até a Bíblia já é no celular. Tem gente que até a harpa já é no celular. Nós aqui estamos na moda antiga. Aqui ainda é a moda antiga, em nome de Jesus. Cantamos com uma harpa papel. Lemos a Bíblia numa Bíblia papel.
Bendito ou não? Por quê, pastor? Porque quando eu passo na rua com a minha arma e com a minha Bíblia debaixo do braço, alguém que vê já diz, ali vai um crente. Mas se eu passo só com o meu celular, ninguém vai saber se eu sou crente ou não. Então, portando uma Bíblia, estamos evangelizando as nações. Então, por isso que nossa igreja, e viu, irmão, eu tenho uma noção das coisas, eu tenho uma visão das coisas, que antes de acontecer eu já sei aonde vai chegar. Então, louvado seja Deus. Precisamos ter isso em nosso coração, que precisamos ter nossa arma. E se você não cuidar, não adquirir uma arma, já eu vou estar te envergonhando aqui dentro da igreja, certo? Lá para o mês que vem, o Espírito Santo vai me fazer lembrar, e eu vou perguntar: quem é que tem harpa? Levanta aí, levanta a mão, você entendeu? Quem é que tem Bíblia? Então precisamos lembrar de uma coisa, que o que a gente puder fazer para glorificar o Senhor Jesus, vamos fazer, porque os tempos são maus, os dias são maus, a coisa está difícil, e precisamos divulgar o nome de Jesus o quanto mais rápido, porque Jesus está voltando. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção,
em mim, Senhor, quando venho me mostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma. Glória a Deus, canta a baixura. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. E do versículo 24 a seguir, para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual e para a vergonha e desprezo de Satanás. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus. Mateus capítulo 16, do versículo 24 a seguir. Glória a Deus. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Curva a sua cabeça, em reverência a Deus, a moda antiga. Fecha seus olhos. Viu que aqui não tem bicho não, aqui não tem problema não. Deixa desse negócio de estar achando que só quem devorar é quem está dirigindo o corpo, não sei quem. Aqui todos devem orar, porque todos têm o dever de falar com Deus nesse momento. Então fecha seus olhos, curva sua cabeça e aprenda uma coisa: não questionar, só obedecer. Querido Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por mais um dia, pela força que o Senhor nos deu para chegarmos aqui. Agradecemos ao Senhor por essa palavra lida e pedimos ao Senhor: toma a primazia do nosso culto, abre a porta da tua palavra. O Senhor me deu essa palavra hoje pela madrugada aqui no altar, Deus, e peço ao Senhor que fala segundo a tua vontade. E em nome de Jesus peço ao Senhor: joga por terra toda obra do mal, toda obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, que o Senhor joga por terra, as enfermidades e outras coisas, Senhor, que tem atropelado a vida das pessoas. Peço ao Senhor que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que nos renova para continuarmos te adorando e continuarmos com a nossa esperança de um dia morar no céu de pé. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja Deus, está conosco no nosso culto nessa noite. Louvado seja Deus, nosso amigo Janésio. Cadê Janésio? Está por aí? Deus abençoe. E Felipe? Cadê Felipe? Está ali? Deus abençoe. O que nós temos a dizer aos nossos amigos,
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, domingo, Deus abençoou. Ali na secretaria foram umas 4 almas, 4 pessoas que aceitaram Jesus. Aqui no culto, mais outra vida também aceitou Jesus. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, o nosso irmão Jeff, da irmã Vânia, também reconciliou para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a vida das pessoas e continue abençoando a igreja. Eu quero agradecer os irmãos que estão conosco nesse projeto. É um projeto muito difícil, que é o projeto dessa máquina, essa máquina que a gente vai perfurar poço. Esse projeto é um projeto para ajudar, inicialmente vai ser para ajudar os menos favorecidos, ajudar aquele irmão. Não podemos ajudar pessoas que não é da nossa igreja, pessoas descrentes. A gente não pode ajudar porque a gente não dá conta de ajudar, não é que não queremos. E estou indo pela Bíblia. Um dia, quem sabe, a gente chega lá e possa ajudar todo mundo. Mas no momento, a Bíblia diz que fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então, primeiro eu tenho que cuidar daqueles que congregam com a gente, certo? Se sobrar um dia, a gente vai ajudar outras pessoas. Jamais a gente vai estar com a máquina ali, não tem mais nenhum irmão para ajudar, e surgir uma oportunidade de ajudar alguém e eu dizer não vamos ajudar. Agora, primeiro os domésticos da fé, os da nossa igreja. Depois a gente estende. Eu louvo a Deus porque Deus já preparou o dinheiro para comprar esse caminhão essa semana. Final de dezembro a gente leva esse caminhão em Goiânia, que a gente quer comprar máquina zero para não dar muito problema. E ele creio que já vem, por isso que a gente já comprou assim só um chassi, porque vai montar a máquina, então não precisa de carroceria lá, eles vão montar tudo aí em cima. Então em dezembro a gente leva para Goiânia, e esse mês, no final de junho até começo de julho, a gente compra o outro caminhão, e aí vamos caminhando uma batalha tremenda. E depois que a gente socorrer esses irmãos, aí agora a gente estende para a segunda classe dentro da igreja. Esse projeto é um projeto que quem está ajudando é quem não vai lucrar desse projeto. Eu estou ajudando, você está ajudando, e nós não vamos lucrar desse projeto, porque é um projeto para ajudar os menos favorecidos, certo? Agora, essa semana Deus falou para mim: fecha, que eu vou mostrar que eu sou Deus. Então a campanha está fechada só para isso, certo? Por que estou falando isso? Porque eu estou abrindo dizendo, quando eu resolver o problema desses que não tem 10 mil para perfurar um poço, então se o irmão tem uma moto, se o irmão tem um carro e vale 10 mil, ele vai vender e dar esses 10 mil para a igreja, e a igreja vai dar um poço para ele de 25 mil reais. Mas isso é depois que a gente resolveu o problema daqueles que não tem nada. Os que não tem nada, que não pode dar 1.000 reais, é esses que vão ser atendidos pelo projeto. Então muitos, então agora eu vou ajudar porque eu tenho um carro, e tal lá na frente, eu não quero mais a sua ajuda, certo? Porque você pode ajudar quem chegar para a igreja, quem não sabia como iria funcionar o projeto, aí a gente aceita. Mas aqueles que já sabiam e ficou fazendo corpo mole, a gente também não quer no projeto. Desde que nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Jesus falou para mim essa semana: eu estou preparando umas pessoas que vai engrenar nesse projeto e que vai abraçar esse projeto, e eu te honrarei, eu mostrarei que eu sou Deus no teu ministério. Pastor, é difícil, BBB, blá blá blá. Não me fale nada, deixe quieto. Vou mostrar para você quem é Deus, como é Deus, como é que Ele age, como é que Ele faz. Bendito é o nome do Senhor, para ver se eu levanto tua fé.
Lá na escola foi assim, muitos não queriam contribuir com 50 reais, porque achavam que a escola não ia funcionar, que não ia dar conta de construir, que não ia sair documentação da escola, que BBB, quem é que ia ajudar? E viram. Aí depois, quando viu a escola quase pronta, pastor, eu posso pagar os atrasados? Não pode mais não, porque eu dizia, quem contribuir certinho, vai ter sempre um desconto de 50 reais na mensalidade, até seu filho formar, até seu filho ficar adulto. Quer dizer, não acreditaram, agora está tendo que pagar 100%, e eu não aceito, porque aí é querer lucrar em cima da fé dos outros. Teve irmãos aí que contribuiu sem poder, mas se esforçou e contribuiu. Aí o outro, quando viu o negócio, embalou e quis entrar na enxurrada, e aí comigo não entra não. Lembra de uma coisa, viu? Está vindo a construção da clínica médica, mas pastor, vai funcionar como? A irmã Letícia, já pedi ela domingo para ela começar a ver a documentação de uma clínica, como é que funciona. Mas pastor e médico, já tem 4 médicos, você entendeu, irmãos em Cristo Jesus, que ligou para mim e disse que vai fazer parte desse projeto para me ajudar. Eu não sou médico, não sei nem aferir uma pressão de alguém. Se me dá aquele aparelho lá para aferir a pressão, eu não sei. Mas Deus colocou o projeto, foi no meu coração, e Deus, quando Ele coloca, Ele vai colocando gente no meu ministério, na minha vida, para somar comigo. Então eu não quero incrédulo perto de mim, eu não quero gente incrédulo perto de mim, eu quero aqueles que acreditam que Deus é Senhor, que Deus é Senhor. Louvado seja Deus. Lembra da campanha da cura? Já tem umas 8 pessoas que naquele dia que nós oramos há poucos dias aí, o irmão João e mais um bocado de gente, a menina da nossa irmã Sheila e mais um bocado de gente recebeu cura. Então hoje esfriou dentro da igreja curas, você entendeu? Esfriou o batismo com o Espírito Santo. Então a gente precisa continuar no nosso patamar, na nossa moda antiga, mas uma moda que acreditamos que o Espírito Santo existe, que continua agindo, que Jesus existe e continua agindo, que Deus existe e continua agindo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. De janeiro até aqui no nosso campo, já quase 290 pessoas que aceitaram Jesus, e até o final do ano, o nosso propósito, eu não falei no começo do ano, que esse ano vai dar mais de 400 almas para Jesus no nosso campo. Então eu falei, então Deus está cumprindo, Deus está fazendo, então eu preciso mostrar para você que Deus existe, e que Deus é grande, que Deus é poderoso, e que Deus Ele tira de onde não tem, para ajudar aqueles que querem fazer algo para Ele. Agora, nosso negócio é viver na moda antiga, é daquele jeito. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sou pregador de bens materiais, não sou pregador que fico prometendo nada para ninguém, e eu consigo segurar uma igreja equilibrada. Tem gente, tem pastor que todo domingo chama um montão de gente na frente para orar para Jesus curar. Eu oro pela madrugada, mas eu só chamo aqui na frente o dia que Deus me revela e diz: chama o povo na frente, porque todas as vezes que Deus mandou eu chamar aqui, lá em Oliveira dos Brejinhos e lá em Umburana, Deus curou para a glória do seu santo nome. Deus já curou de câncer, Deus já curou de um monte de coisas, provas que nós temos lá em Brejinhos e em muitos lugares. Agora, se eu faço isso, não vou me empolgar e ficar fazendo por emoção, porque para não sei o que. Não, louvado seja Deus, Ele nos deu o dom da cura, eu e Gilvinha, e agora acabou de dar para a Heloísa, mas nós só colocamos em prática na hora que Ele manda. Por quê? Porque Ele me deu o dom, não devo fazer na hora que eu quero. Eu devo entender que o dom foi Ele que deu, Ele é dono do dom, Ele é dono da minha vida, e eu devo sujeitar a Ele e fazer só o que Ele manda eu fazer. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A nossa igreja não tem 5%, aqui não tem 3% de crente sem batismo com o Espírito Santo. E se tiver 3% que não é batizado com o Espírito Santo, mas quando eu cheguei aqui tinha mais de 60% sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas Jesus está trabalhando. No dia 5 e 7 de julho vai ter um congresso de jovens lá em Palmeiras, e precisamos ir lá. Eu vou ver qual dos 2 dias
que nós vamos lá, para nós ir lá no mínimo 100 pessoas cooperar com os irmãos lá em Palmeiras. Mas aí eu vou ver se vai ser dia 5 ou dia 7. Certo? Louvado seja Deus, dia 5 ou dia 6. Melhor dizendo, o pastor Mário mandou esse convite e nós vamos lá em nome, mas depois tem tempo. Tem muitos dias à frente, depois eu digo qual dois dias, desses dois, ou 5 ou 7. Nós vamos estar lá com os irmãos lá em Palmeiras, e porque eles já cooperaram com nós aqui várias vezes. Já fui lá uma vez, já mandei os irmãos, mas eles já cooperou com nós aqui mais do que nós cooperamos com eles. Então Balaim vai e Balaim vem. Se Balaim for e Balaim não vir, Balaim não vem mais. Só entendi isso eu, Creuzinha, Juvinha. Agora essa cambada de jovem, não tem um desses bestalhados aí que sabe que entende o que eu disse aqui hoje. Só se estiveram na reunião, grupo familiar e crescimento. Aí entendeu? Se não, fica aí voando. Tu não vem aprender, fica aí igual um bestalhado. Só aprende a falar a língua de hoje. E eu preciso falar a língua de hoje. Eu preciso falar a língua de ontem. Tem jovem que se for conversar com um velho, ele fica perdido. Eu converso com o jovem, eu entendo, eu converso com o velho e eu entendo. E eu bora meditar um pouquinho na palavra do nosso querido e eterno Deus. Então Deus te abençoe pelas contribuições. Foi uma bênção de Deus, nós compramos um caminhão, certo? Já está tudo, já fez vistoria, certo? O DUT, tudo reconhecido, firma. E essa semana a gente dá entrada. Eu mandei a irmã Adriana colocar lá no grupo da igreja, mandei a foto do documento do DUT e tal, tudo assinado, para que todo mundo veja que foi 140 mil e que o DUT foi preenchido em nome da igreja. Você pode ver lá, comprador, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o endereço nosso e o CNPJ da nossa igreja. Tudo que a gente compra está em nome da igreja. E não tem nada aqui de negócio alienado, de negócio, carro velho atrasado, moto atrasada ou multada. Não. Todos os veículos e motos da igreja é tudo documentado e todo ano paga tudo certinho. O ônibus está tudo pago. Aquela Kombi velha, ali está tudo documentadinho, ali a gente paga tudo. O estrada está tudo documentado. E as motos, tudo. Você entendeu? A máscara é a van que nós compramos para a igreja, para carregar menino lá na escola, tudo documentadinho para a glória de Deus. E o caminhão também está tudo documentado, já tudo certinho, feito vistoria, e depois de vistoria tudo que nós pagamos. E chegou lá o homem e disse, como é que vai ser? É o tal do Pix. Eu disse, não, aqui tem 3 bolsas cheias de dinheiro, os 140 mil está tudo em espécie. Eu disse, vocês veem com esse dinheiro no carro? Eu vim, eu tenho motorista particular, Tovinha, e eu ainda trouxe mais 3 seguranças, mais 3 puxa-saco, Milson, a Aderlan, só que a Aderlan não serve nem para ser puxa de canhão, não aguenta um tapa. Mas eu trouxe também o irmão Tarcísio. Eu disse, eu trouxe 3 seguranças aí para qualquer coisa pegar de mão. E o homem disse, misericórdia. Eu disse, e mais o anjo do Senhor, que é nossa segurança de força maior, para nos guardar. Chegou lá o homem que vendeu o caminhão, disse, mas é muito dinheiro. Eu disse, então vai para o banco. Aí foram lá para o banco, para aquela máquina lá no banco, contar o dinheiro. E eu sei que contou e deu tudo certo para a glória. E Jesus foi glorificado quando o Aderlan. Eu não gosto muito de estar falando, porque parece que eu estou recebendo glória, então eu deixei mais para o Aderlan, para os outros falar do projeto e dos projetos da igreja. Eu fico mais na minha, mais calado, porque se eu falar, eu sou suspeito em falar, alguém pode achar que eu estou falando, é porque eu quero glória para mim. Eu nunca quis glória para mim, eu quero glória para o meu Jesus, que é dono da minha vida. Mas nós vamos abençoar algumas famílias. Quando eu vou comer aqui, eu lembro que tem um irmão que não está tendo alimento suficiente na mesa, o apetite trava, a Juvinha prova várias vezes, gente, eu não consigo comer, trava tudo, deixa para lá, porque é duro você lembrar que você tem que comer de fartura na mesa e o teu irmão está passando necessidade. E se você não tiver esse mesmo sentimento, esse mesmo amor,
nessa noite é bom tu aceitar Jesus logo que tu está desviado. Eu sou crente, pastor, eu sou membro da igreja, isso aí não tem nada a ver, meu irmão. Se você não ama o próximo como a ti mesmo, se você não se dói pela necessidade do próximo, está desviado do evangelho genuíno de Jesus. Esse evangelho aqui é o puro que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é do evangelho puro. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina, louvado seja Deus, Jesus deixou bem claro que a gente deve levar a nossa cruz. Que a gente deve levar a cruz. Bendito é o nome do Senhor. Você sabe que cruz significa sofrimento, né? E Jesus, ele carregou a cruz. Jesus passou humilhação quando ele teve que carregar aquela cruz, porque só carregava aquela cruz que ele foi condenado à morte, à pena de morte. Quem teve que ir? Então, quando ele julgava alguém, condenava alguém à pena de morte, aí o cabo que tinha que levar a cruz. E por onde Jesus passou ali, quem não conhecia Jesus dizia: ali vai mais um malfeitor, ali vai mais um miserável, deve ter matado muito, deve ter roubado muito. Olha lá, foi condenado, certo? A pena de morte foi aplicada na vida dele. Está levando a cruz para crucificar ele, para ele morrer, porque ele errou demais. Então carregar uma cruz era vergonhoso, e Jesus carregou. Jesus carregou aquela cruz. Bendito é o nome. Jesus passou vergonha por causa de mim, por causa de você. Mas ele fez isso, ele carregou a cruz. Quando Jesus disse aos discípulos, louvado seja Deus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Jesus deixou bem claro isso. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Irmãos, às vezes eu olho para mim e começo a pensar, imaginar como o ser humano é miserável, como nós somos miseráveis, porque aquela natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva desencadeou na minha vida e na tua vida uma coisa, um ego. Você entendeu? Eu quero que as pessoas falem do jeito que eu gosto, quero que as pessoas façam do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Não é assim? Nós não somos assim? Somos. Por que ficar negando o que a gente é? Eu sou assim, você é assim. Então isso é um ego, um orgulho dentro de nós, é uma arrogância dentro de nós. Nós temos uma tendência para querermos que o pastor prega o que nós gostamos. Nós temos uma tendência para querermos que o pastor agrade a gente, que fala do jeito que a gente gosta. Nós temos essa tendência. Bendito ao nome do Senhor. Então, quando a gente aceitou Jesus de verdade, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus fez essa obra na nossa vida. Então aí a gente passou a entender que eu não devo vir à igreja dizendo: eu quero que fale, o que prega, o que eu acho bonito. Deus ajuda que prega tal texto, Deus ajuda que o irmão canta tal hino. Eu não devo vir à igreja com essa ideia, com essa ideologia, mas eu devo vir à igreja dizendo: oh meu Deus, estou indo à tua casa para ouvir o Senhor falar comigo. Porque às vezes Deus está querendo falar com você a respeito de um assunto que está acontecendo na tua vida hoje, a respeito de uma situação que está acontecendo hoje. Mas às vezes Deus está falando contigo para você se imunizar, porque amanhã ou depois
o diabo vai vir, vai querer te pegar, e é o ensinamento de hoje que vai imunizar a tua vida, para o diabo não te pegar amanhã ou depois. Então Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê o futuro como nós estamos vendo aqui o presente. Então quem sabe da nossa vida é Ele, quem sabe o que vai acontecer é Ele. Então se eu entender que eu não presto, que eu sou um miserável pecador, se eu entender isso, aí agora eu vou me quebrar, aí eu vou renunciar a mim mesmo. Não quero mais fazer aquilo que eu gosto, eu quero fazer aquilo que Deus gosta. Não quero fazer mais o que eu gosto, quero fazer o que Deus gosta. Renúncia a isso. Choricanta, renúncia a isso. É quando o Espírito Santo entra na nossa vida, e eu digo: Espírito Santo, fala comigo. Deus, me diz o que é que eu devo fazer. Me diz o que é que eu devo fazer. Quando eu desço na presença do Espírito Santo, eu estou sujeitando a Deus. Eu estou sujeitando a Deus. Estou abrindo mão do meu ego. Estou abrindo mão desse orgulho miserável que tem destruído muitas vidas e que me destruiu por muitos anos. Engrandecido ao nome do Senhor. Irmãos, renúncia, ela dói. Nunca fui contra. Graças a Deus, depois que eu li a Bíblia, nunca fui contra um pastor receber dinheiro da igreja para sobreviver. Nunca fui contra. Mas dentro de mim, eu dizia: eu não sou contra, dou todo apoio. Dia 10 de julho agora vou estar em Cabunas, se Deus permitir, no aniversário do pastor Carlito, que foi meu pastor em Barro Alto. E toda a vida torci pela vida dele e desejei sucesso para ele. E ajudei muito ele quando ele chegou em Barro Alto. Situação financeira. E a menina dele tinha uma enfermidade na gengiva. Quando dava crise, inchava tudo, aquela coisa, tinha que levar para uma clínica particular, e às vezes eu não tinha dinheiro, ligava para mim de madrugada, desesperado, com a menina passando mal. Ela tinha 5, 6 anos, e eu pegava uma moto debaixo de chuva, e eu ia para Cafarnaum para pegar a fila, para 9 horas depositar o dinheiro, e eu dizia: o senhor pode ir para a fila lá, pode ir para a clínica e descer, que 9 horas o dinheiro está na conta. E eu encarava tudo isso. Então toda a vida eu desejei, sempre eu desejei ver meu pastor bem. Então quando ele foi comprar um carro, ele me chamou para ir, carro novo. Eu cheguei lá na Topvel com ele e descer, e eu vibrando, uma alegria tremenda. Eu sempre desejei isso, mas dentro de mim eu dizia: Deus, eu quero ter muito dinheiro, que é para eu nunca precisar comer de igreja. Eu não era contra, ajudava, contribuía, toda a vida fui assim, mas eu era contra para mim ganhar. Então eu não queria. Pelo estatuto da convenção, tinha que receber, e eu recebia, assinava o documento e dava de oferta para a igreja, injetava, como a gente faz até hoje. Agora, quando nós chegamos em Brejinhos, já tínhamos 16 anos assim, sem querer, e lá eu recebia e assinava em cima e dava de oferta, ajudava a obra, e não queria tirar nada. Mas chegou um dia que Deus disse: eu vou apertar as coisas na tua vida. E Deus começou fechando a porta
que chegou um dia lá que eu cheguei para o irmão João, saudoso irmão João, e eu disse: irmão João, arruma um serviço aí de pedreiro nas obras que eu preciso trabalhar. Mas eu não dizia por quê. Pastor, mas o senhor já cuida de muita coisa, não tem problema não, eu preciso trabalhar. E aí Gilvinho dizia: hoje tem o dia da feira. Eu dizia: não tem não. E Gilvinho nunca foi de questionar por que não tem, o que foi que aconteceu. Ela não pergunta nada. Se eu falar: velho, não tem o dia da feira não, tá normal. Então várias semanas a gente comia feijão puro, feijão com arroz, e assim. Aí chegou um dia, já tinha dias que a gente não comia uma carne, e aí o irmão Rony chegou, o pastor Rony chegou, e com um envelope, com dinheiro, com um documento, um recibo para ele assinar. E quando eu assinei, ele foi embora, e aí eu estava com muita vontade de comer uma carne, e eu disse: Jesus, eu vou pegar aqui um dinheiro para a Gilvinha fazer uma feira. E aí, Jesus, mas depois o senhor pode ficar tranquilo que isso eu vou pegar, eu vou repor. E eu abri o envelope, peguei o dinheiro, era meu, mas eu orgulho. Nessa área eu nunca tinha aprendido o que é renúncia, o que é renunciar a si mesmo, renunciar ao ego. Isso é orgulho. A gente não deve estar pedindo nada à igreja, não deve estar forçando a barra. A gente não pode estar pedindo nada. O que tiver que ser, Deus vai tocar e vai acontecer. Eu creio assim. E aí, rapaz, quando eu dei aquele dinheiro para a Gilvinha foi para a feira, comprou aquela carne, fez aquela carne cozida com batatinha. Rapaz, mas eu comi. E aí eu comendo e Deus passando na minha cara. Está vendo aí? Você é orgulhoso. Está vendo aí? Você é arrogante. Está vendo aí que você não renunciou nessa área? Passei o almoço ali chorando, mas comendo. E ali Deus falou para mim: ou você se apruma, ou eu vou começar a tirar coisas. Aí eu não entendi ali, eu entendi, mas não quis renunciar. Lá meu menino vendendo fiado para um cara lá em Botirama, vendendo fiado. E esse cara não pagou. E aí eu precisava de um capital, porque verdura você tem que comprar dinheiro e vender fiado. Eu precisava de no mínimo 300 mil. E aí aquela coisa não estava devendo ninguém mais. E esse cara deu um tombo. E aí a única coisa que eu tinha para fazer um dinheiro rápido, que o cara não era interessado na nossa casa. Aí a gente disse: então vende a casa lá em Burana, casa com 3 banheiros. E aí eu peguei e vendi a casa. E aí essa pessoa não pagou. E Deus disse: está vendo aí? No dia que tu aprender a comer da minha casa, eu te exaltarei. Mas vou te moer por muito tempo. Louvado seja Deus. Aí eu disse: vou plantar muito tomate. A gente tem 2 poços artesianos, arrendamos mais 2. Olha aí o tal do orgulho, da arrogância, do não querer abrir mão do eu. Eu sou o tal. Diante de Deus ninguém é tal, ninguém. Aí eu plantava 18 tarefas de tomate. E eu com aquilo na cabeça: o dia que eu acertar na qualidade e no preço, eu compro 2 caminhões zero, vou botar na verdura daqui para Maceió e Arapiraca e vou ser pastor auxiliar. Só vou ajudar o pastor, somar com a igreja. E esses 2 caminhões é para bancar 4 missionários na obra missionária. Mas eu mesmo não quero mais ser pastor presidente, não quero mais estar na frente de igreja. E isso foi quase 2 anos. Tinha mês de gastar quase 60 mil com insumos na geocomercial. Foi uma luta. E vai naquele quebra-cabeça. E Gilvinha dizendo: Deus não quer que tu paga ninguém para fazer. Ele quer que tu faz, porque tu conversa demais. Tu fala por 4 missionários. Então Deus não quer que você, mas eu insisti, eu quero, e sei que quando nós temos um balanço, depois de quase 2 anos, e eu sonhando, vou acertar,
vou pegar 500 mil e vou dar 50 mil de dízimo, que é para levar o dinheiro naquela sacola, porque não vai caber no envelope, aquele sonho de abençoar a igreja. Mas depois de quase 2 anos que demos o balanço, aí só sobrou R$1.000 de lucro, e cheguei na igreja com aquele 100zinho seco, e aí todos sem graça, e Deus dizendo: eu estou te mostrando, louvado seja o nome do Senhor. Então foi muita coisa. Então nas outras áreas, você entendeu, abrir mão de tal pecado, graças a Deus, de quando aceitamos Jesus dia 2 de maio de 93, nós casamos dia 25 de agosto, porque não era casado civil, e nós batizamos nas águas dia 11 de setembro de 93, lá na Tiririca, lá em Gameleira de Barro Alto. Nosso irmão Juvésio nos batizou em águas, e daí para cá, eu mais Juvinha, nunca ficamos sem uma santa ceia, nunca transgredimos a palavra de Deus, nunca fomos chamados a atenção por pastor, por não ter obedecido isso ou aquilo, graças ao Senhor nosso Deus. Então nessas áreas foi tudo bem, renunciamos isso, abrimos mão disso e daquilo, mas nessa outra área, aí segurou, e aí com isso aí eu sofri 18 anos, era Deus moendo. Mas teve um dia que eu estava lá em Bragis, na casa pastoral, lá tinha um pé de manga lá no quintal, e eu estava lá orando de joelho, e naquele dia eu falei para Deus: Senhor, a partir de hoje, abro mão da minha arrogância, abro mão do meu ego, abro mão dessa arrogância miserável, certo? E a partir de hoje viverei comendo da tua mão. A partir de hoje nunca mais entro por essa porta que entrei. Se um dia o Senhor me abençoar financeiramente, quero abençoar a tua igreja. Se não, está tudo bem, mas vou comer na tua mão, engrandecido ao nome do Senhor. A partir daquele momento eu disse: hoje então está bom demais, foi bom demais pegar o dinheiro da Juvinha. Heloísa ia para a escola, às vezes com chinelo, com a correia de uma cor, correia de outra, e não tenho dinheiro para comprar um chinelo para a menina. Essa semana não tem não. E quando eu conto, o Gilvinho não briga muito não, mas a Heloísa ela briga, e fica com raiva de mim ali na hora, fala um monte de coisa. Por que o senhor fazia assim? Eu disse: minha filha, arrogância, orgulho faz isso com a pessoa, orgulho faz isso com a pessoa. Eu nunca transgredi a palavra do Senhor em outras áreas, mas nessa área eu achava que eu não deveria renunciar, que eu queria era ter muito dinheiro para me abençoar a igreja. Então várias vezes colhemos roça, uma Juvinha, 70, 80 mil, e a gente dava tudo para a igreja. A gente nunca teve essa coisa de dizer: eu não vou dar isso para a igreja, não vou fazer. O que Deus mandar fazer, a gente faz. Os meninos também sempre concordaram. Mas a partir do momento que a gente abriu mão, eu abri mão desse ego, porque o meu ego, a minha arrogância, o meu ego foi nessa área. Quem sabe o tempo está sendo em outra área. Quem sabe ainda tem alguma área na tua vida que tu precisa abrir mão. Grave isso aqui. Quando eu vou conversar um assunto com marido e mulher, que a mulher começa: pastor, porque meu marido é assim, meu marido é BBB. Eu já digo: olha aí, deixa ela falar. Ela fala. Quando o irmão entra: pastor, porque ela é assim, pastor, porque ela não. Meu irmão, deixa eu falar para você: marido e mulher vencem na vida. Louvado seja Deus quando ambas partes reconhece que são falhas, que são porqueiras, que são miseráveis. Louvado seja Deus. Eu tenho que chegar diante da igreja
e dizer: eu não sei, só Deus mesmo para dar força a Gilvinha para me aguentar. Eu estou assumindo que eu sou mais falho do que Gilvinha, e ela é do mesmo jeito, ela fala do mesmo jeito. Por isso que nós estamos com um casamento e um amorzinho de pé para a glória e honra de Jesus. Mas quando tu vê o casal dizendo: é fulano, é porque ele é isso, pastor, é porque, pastor, ele não comprou isso para mim, é porque ela é isso, pastor, é porque eu cheguei no almoço e um só condenando o outro. É porque todos dois precisam de renúncia, todos dois precisam descer na presença de Deus e renunciar esse ego desgraçado que está acabando com o teu casamento, acabando com a tua vida, acabando com a tua família e acabando com o nome de Jesus, acabando com o nome da igreja. Então precisamos entender e dizer: eu que sou falho. Quando tu vê um crente dizendo: eu sou mais crente do que ele, sou mais fiel do que ele, esse aí está lascado. Diz assim: meu irmão é mais crente do que ele, meu irmão é mais fiel, meu irmão serve a Deus mais do que ele. Quando o ego foi quebrado, a gente sempre vê o irmão mais crente do que a gente. Aí agora é onde Deus entra e exalta a gente, que a Bíblia diz: quem se humilha, Deus exalta. Choricanta, lamachuga. Quem se humilha, Deus exalta. Então, se um casal se humilha, Deus vai exaltar. Se um casal não se humilha, o diabo vai ganhando legalidade. Passamos esse tempo em Brejinhos e nós ganhávamos bem da igreja. Louva a Deus pela igreja de Brejinhos, que é uma igreja que valoriza pastor. É do mesmo jeito a igreja de Iraquara. A igreja de Brejinhos valoriza pastor. Pastor chegou lá e trabalhou certo. Pastor Orlando já vai para 19, não, vai para 20 anos. Ele ficou 9 anos e agora já tem 10. 19 anos. A igreja de Brejinhos é uma igreja que cuida do pastor. Eles têm um amor por pastor, eles têm um cuidado por pastor. Não é bajulação, não é isto, não é aquilo. Mas a Bíblia diz que quem respeita e quem dá honra, quem merece honra, aí a honra de Deus vem para a vida dele. Mas durante o tempo que nós passamos em Brejinhos, foi muitas dificuldades financeiras. E nós ganhávamos bem, nós não jogávamos dinheiro fora. De coisa que nós conseguimos em Brejinhos, foi aquela casa lá na Nova Iraquara, só levantou e cobriu. Aí não conseguiu desmanchar. Mas a partir desse momento que Deus fez isso na minha vida, que o Espírito Santo trabalhou na minha vida e eu abri mão daquela arrogância miserável, Deus abriu as portas para a gente. E Deus falou para a Gilvinha: para a cidade que vocês vão, estava vizinhando, chegando o tempo. Só que a gente ainda não tinha certeza, a gente não sabia que a gente viria por aqui. E Deus falou para a Gilvinha: na cidade que vocês chegarem, eu vou abrir portas, eu vou abençoar ricamente a vida de vocês. Porque aí eu já cheguei aqui em Iraquara dizendo, cheguei na reunião de obreiro e disse: olha, eu vou me retirar e vocês decidem aí quanto é que vocês vão me dar, obreiros. Que não é o pastor, na nossa igreja não é o pastor que faz o salário dele, é o ministério, é o presbitério da igreja que decide quanto o pastor, é o ministério e a diretoria da igreja que decide isso. Então me retirei e eu disse: me dá quanto vocês acharem que merece e está tudo bem, fiquem à vontade. Vou me retirar por questão de alguém achar que não é aquilo e não querer falar na minha frente. Fica à vontade em nome de Jesus. E graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu falei: olha, irmãos, virei cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata, onde você dá comida para ele, ele fica. E eu, como pastor, aonde me dá comida eu fico. Não peço nada à igreja, nem aqui, nem em Brejinhos, nem em Umburama. Ninguém nunca me viu no altar da igreja. Eu quero isso,
me dá um pneu de carro para a igreja, me dá um combustível de carro, me dá não sei o quê, eu quero mais um salário. A igreja nunca me viu fazendo isso. E Deus tem me abençoado grandemente, mas depois que eu renunciei a mim mesmo, quando eu abri mão do meu ego e disse: Jesus precisa ser glorificado na minha vida, eu tenho que deixar de ser orgulhoso, eu tenho que deixar de ser arrogante, choricanta, labachura, porque eu via muitos falando: pastor é ladrão, pastor não sei o que, e eu dizia: Jesus, eu não quero levar esse nome, mas o que mais temia me aconteceu. Me chamam de ladrão por aí, mas não prova que eu sou ladrão, porque eu nunca roubei, até quando eu não era descrente, nunca botei a mão em nada de ninguém. Meu nome é limpo desde quando eu nasci, cresci, aceitei Jesus aos 26 anos de idade, e ninguém prova que eu já usei com desonestidade com alguém. Mas só que eu temia ser pastor, eu temia comer de igreja, porque alguém iria falar, e alguém iria criticar, mas está na Bíblia, só que eu tinha aquela arrogância dentro de mim. Então Jesus quebrou, louvado seja o nome do Senhor, essa arrogância, mas demorou. Então eu tive que renunciar a mim mesmo. Renunciar a si mesmo é você abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você defende, mas que não é da vontade de Deus. Então você tem que abrir mão. Ou você abre mão, ou você vai ser um magnovão da vida. Quantos aqui dentro da igreja Deus tem pesado a mão? Que Deus tem chamado para fazer alguma coisa para Ele, mas aí não quer fazer, porque sabe que fazer as coisas para Deus tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. E aí não quer pagar esse preço. Eu sou muito sincero. Eu falo para Jesus, eu falo para Deus: Senhor, eu sou pastor porque o Senhor me chamou. Eu não tenho vocação. Não é pecado ter vocação. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, e se a gente obra, deseja. Não é pecado desejar ser pastor. Não é pecado, não. Quem tiver o desejo não está pecando. Pode continuar com o desejo. Mas eu estou falando de mim, que eu nunca tive desejo de ser pastor. Nunca tive vontade de ser pastor. De mim mesmo, eu nunca tive vontade de sentar no altar da igreja. Nunca tive. E sou sincero, falo para a igreja e falo para Deus: se o Senhor deixasse, permitisse, a primeira coisa que eu escolheria era deixar de ser pastor. Por quê, pastor? Porque Jesus não merece, ele merece demais. Mas sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus precisa de responsabilidade, e responsabilidade leva você a falar a verdade, e quem fala a verdade desagrada muitos. Só quem não desagrada é o falso. Você nunca me viu eu aqui, meus amados irmãos, e eu tenho raiva disso. Meus amados irmãos, queridos irmãos, isso é falsidade. O cara, quando é verdadeiro, ele diz: irmão, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, você está bem? Estou, acabou. Tem muita arrudei, não. Eu sou muito cru, eu sou muito a moda antiga. Que o cara que é verdadeiro, ele não precisa de bajulação. O cara que é verdadeiro, ele mostra que ele é verdadeiro através dos seus atos, é através dos seus frutos. Então, pelos meus frutos, eu nunca abracei uma irmã aqui, eu nunca dei um beijo, nunca dei, sabe, na face de uma irmã, nunca dei abraçando irmã, porque isso já deu o que falar, isso já deu escândalo em muitos lugares. E eu não concordo, não. Ensino para meus obreiros, não quero saber de estar lá cumprimentando irmã e abraçando irmã, não. No máximo, pegar na mão, Pai do Senhor, e se deu certo. Eu passo por uma irmã aqui no Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, o nosso amor é sincero, o nosso amor não depende de pegar na mão, o nosso amor não depende de abraçar, porque alguém está dali, está abraçando sem maldade, mas alguém dali está julgando, está escandalizando, dizendo que é maldade. Então para, a Bíblia diz: se alguém escandaliza porque tu come carne, não coma carne. Entenda as coisas. Então eu sofri muito, mas eu falo para Deus, eu nunca tive vontade de ser, mas já que o Senhor me chamou, então faço para o Senhor
Senhor com muita alegria. Agora a questão de eu ter medo, de eu dizer eu nunca tive vontade, é porque quem tem responsabilidade sabe. A Bíblia diz que quando todo pastor vai prestar conta a Deus por cada alma que ele liderou. É isso que às vezes minhas pernas tremem até hoje de medo, porque prestar conta pela minha alma já é difícil, e prestar conta pela alma de tanta gente. Eu mais vinha já liderando mais ou menos umas 8.000 pessoas até hoje. Você já pensou? Então isso é de dar medo. Então eu vou ter vaidade e dizer eu quero ser. É porque ganha um dinheirinho, é porque recebe um dinheiro de igreja. Isso é pessoa sem noção, isso é vaidade. Isso aí é porque ainda não renunciou a si mesmo. Que quem renunciou diz assim: Senhor, eis-me aqui, vai de mim segundo a tua vontade. Eu sei que fazer a tua vontade dói, tua vontade custa lágrima, tua vontade custa renúncia. Eu tive que renunciar à família, eu tive que renunciar ao meu lugar que eu gosto demais, eu tive que renunciar a comércio, tive que renunciar a caminhões, tive que renunciar a irrigações, tive que renunciar a gado, criava gado, isso e aquilo. Eu tive que renunciar a um monte de coisas e viver de um lado para outro sem dizer, e dizendo eu não sei se vamos ficar aqui mais um ano ou dois. É uma coisa que passa na cabeça de qualquer pastor. Então a gente teve que abrir mão de tudo para viver essa vida cuidando de gente. Bendito é o nome do Senhor. Mas estamos fazendo e fazendo com muita alegria, porque é para Jesus. Mas Jesus veio ao mundo dizendo: eu estou vontade ao mundo. Quer dizer que Jesus morreu naquela cruz para me salvar, dizendo: Agravão, eu estou morrendo na cruz, morrendo de alegria. Não, Jesus disse: eu vou morrer porque eu amo Ele, mas eu não estou indo com vontade, porque eu sei o que vou encarar. Lembra lá quando Jesus nasceu, lá numa manjedoura? Lembra lá quando Jesus estava lá no jardim, que ele estava orando, que ele estava tão angustiado, porque ele sabia o que ele iria passar, que o suor dele se transformou em sangue. A ciência diz que quando o ser humano, que quando acontece isso com o ser humano, é porque ele chegou no mais profundo da angústia, da tristeza. E Jesus estava ali alegre, batendo no peito, dizendo: eu sou Jesus, eu sou o tal. Não, Jesus estava ali chorando. Ele até orou a Deus e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Você acha que Jesus estava ali dando risada? Você acha que Jesus estava ali feliz? Quando ele diz: passa de mim esse cálice, ele quis dizer o que? Se tiver como salvar Guinovan sem precisar eu morrer na cruz, dá um jeito, porque eu estou sentindo a dor da cruz, eu estou sentindo a dor da humilhação. Você acha que Jesus fez tudo isso dizendo: eu estou feliz, eu vou até fazer um churrasco e chamar meus amigos para comemorar, porque eu sou Jesus e porque eu vou morrer na cruz? Você acha que então ser pastor é isso? Pastor ele não tem alegria, pastor ele vive com uma tristeza contínua dentro dele. Pastor não tem sentido de viver, mulher de pastor não tem. Quando a gente alegra hoje, amanhã já está triste. É assim, mas faço com muita alegria tudo que vou fazer para Jesus. E Jesus eu tenho que fazer com alegria. Hoje eu vim da queimada, nós acabamos de rebocar a igreja lá na queimada. Amanhã vamos fazer o contrapiso, semana vai cobrir. Vou ter de ir lá alegre, feliz, chorando de alegria. Mas amanhã não tem bucha. Mas para Jesus temos que fazer de coração, porque Ele morreu na cruz por amor à minha vida, chorando, sofrendo, mas Ele renunciou a si mesmo. Ele abriu mão do céu, Ele abriu mão das regalias lá no céu, para me ver bem. Então eu também tenho que fazer alguma coisa por Ele, para ver o nome dEle lá em cima. Quantos crentes, infelizmente, está dentro da igreja e ainda não entenderam que precisa renunciar.
ainda não entendeu que precisa abrir mão. Está fazendo uma coisa, o Espírito Santo está dizendo, está pesando a consciência, Deus não gosta disso, para de fazer isso, mas está insistindo, ainda acha pastores descompromissados para dizer para ele que não tem problema. A nossa consciência é um juiz, a nossa consciência é um juiz na nossa vida. Vamos pela nossa consciência. Aquilo que a tua consciência pesa, deixa de fazer, abre mão daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ainda estou pecando, mas não sei o que. Abre mão daquilo, bendito ao nome do Senhor. Os teus frutos dizem que você ainda é joio, e o joio não alcança a salvação, o joio não vai morar no céu. Quem vai morar no céu é o trigo, e o trigo é aquele que renunciou a si mesmo, abriu mão de si mesmo, abriu mão da sua axiologia, abriu mão daquilo que gostava, mas aquilo não agradava a Deus, e disse: eu tenho que viver para Deus e não para mim. Renunciar a si mesmo é isso. Mas Jesus ainda disse mais: aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. É muito forte isso, meu irmão. Aquele que abre mão dos seus desejos pecaminosos, eu disse daquilo, por amor de mim achará. Ei, viver uma vida, passar por metamorfose, por novo nascimento, por transformação, por renúncia, não é fácil. Mas quando a gente consegue, churicanta, alabaxê, você tem um gozo. Crente joio não sente o que crente trigo sente. O crente trigo, ele se massacra, ele renuncia, ele se quebra, ele diz: quieta aí, tu tem que fazer o que Deus quer, não é o que você quer, não. Aqui nós vamos. E quando eu consigo fazer o que Deus quer, eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo o que eu acho, o que eu gosto, para ver o nome do Senhor sendo glorificado. E quando o nome do Senhor é glorificado na minha vida, aí agora também vem um gozo tremendo, irmão. É gozo demais. Tu já experimentou isso? Tu está experimentando isso hoje? É tremendo. Quando você passa pela renúncia, quando você consegue renunciar a si mesmo, quando você pega aquele velho homem e leva ele a morrer, o velho homem que eu digo, aquela vida de pecado, aquela vida pecaminosa, que você leva aquela vida, você entendeu? A morrer, que você sepulta aquela vida pecaminosa, que aí agora você diz: eu estou sofrendo. Mas Jesus é maravilhoso. Toda vez que você diz: Jesus, o Senhor sabe que de mim mesmo eu não queria estar assim, de mim mesmo eu queria estar fazendo aquilo que eu gosto. Eu sou muito sincero com Jesus, não sou de ficar roteando, não. Jesus sabe quem é falso e quem não é. Várias vezes eu digo: Jesus, tem gente que diz: pastor, não, a cerveja é ruim. Olha que cabeça. Aquela cervejinha gelada, num dia de sol quente, calor, dá uma brisa, a bicha é boa. A gente chega lá no beijo. A cocaína não presta, não. Isso é de loucura. Quando o cara cheira uma cocaína, dá uma brisa, cura a depressão, cura tudo. Enquanto o cara está lá bebendo a cerveja, pensa no negócio, dá coragem, o cara fica rico, fica valente, fica tudo. É uma brisa. Então o problema da cerveja, o problema da cocaína, não é que a cocaína e a cerveja em si é ruim, de jeito nenhum.
é o que vem depois. A cerveja dá o mel para depois dar o fel. A cocaína dá o mel para depois dar o fel. O problema não é no momento que está usando, é o que vai vir depois. Amanhã, quando o efeito da brisa passar, bate uma depressão desgraçada, uma ressaca miserável. E se ainda estiver vivo, porque muitos vão dirigir, batem um carro e morrem em muitas misérias, a mulher não aguenta mais ir lá, e é tanta desgraça que acontece. Então eu preciso entender que o pecado, lembra lá quando a Bíblia diz que Moisés decidiu abrir mão da casa de Faraó, do gozo do pecado, porque é pouco tempo para servir o Senhor, para um dia herdar a salvação. Moisés não abriu mão, não foi só de um pecado, Moisés abriu mão de um direito de ser presidente, de ser um faraó, de ser o rei do Egito, mas ele disse: aí tem pecado e eu não posso viver dentro desse sistema. Deus me chamou, foi para ser servo dele, vou andar com o povo dele, não vou ser rei do Egito, não vou ser um faraó, não vou ter o gozo do pecado, não vou ter quantas mulheres eu quiser, mas eu vou sofrer por um pouco de tempo, mas por fim a vida eterna. E quem entende o que é renúncia, abre mão de qualquer coisa para fazer a vontade do nosso querido e eterno Deus. Porque quem abre mão do pecado, diz daquilo que não agrada a Deus, lá na frente vem a recompensa. Lá na frente vem a recompensa. Eu mais vim abrir mão de festa, disse daqui. Foi difícil. Nós tínhamos uma ligação muito forte com alguns casais. A gente tinha uma comunhão. E quando nós ficamos crentes, só teve um casal que eu visitei essa semana, mas eu vinha que nunca abriu mão de nós, mas os outros abriram. Criticava, zombava, foi muita coisa. Mas a gente segurou. Eles estão com filhos de cachaça, filhos nas drogas, filhos presos, filhos debaixo da terra que a polícia já matou. Muitos casais estão separados, atribulados. Mas eu hoje vinha, graças a Deus, nós estamos juntos, nós estamos em paz. Criamos nossos filhos na igreja, está todo mundo na igreja e nós estamos em paz. Mas para isso acontecer, tivemos que abrir mão de um bocado de coisa. Tivemos que abrir mão da vontade própria, do desejo próprio. Tivemos que renunciar. Então aquele que renuncia a si mesmo, como diz Jesus, aquele que perder, aquele que abrir mão dos seus desejos pecaminosos, do pecado, e largar para lá e pegar o passo com Jesus, Jesus diz: tu perde aquela vida ruim, mas quem perde aquela vida ruim vai achar uma vida melhor, vai achar coisas melhores, coisas mais saudáveis para a glória do nome do Senhor, para se por fim a vida eterna e morar lá no céu. Que Deus em Cristo te abençoe. Para um bom entendedor, nós também a palavra, não precisa muita coisa não. E se tu é um bom entendedor, tu entender. Enquanto a igreja ora em espírito, intercede forte, eu quero convidar nossos amigos, nossas amigas, que ainda não são crentes, para vir aceitar Jesus hoje, para vir virar crente aqui hoje. Deus tocou no teu coração, louvado seja Deus. Levanta-te onde você está e vem aqui para nós apresentar você a Deus, para você a partir de hoje passar a ser filho de Deus. A Bíblia diz que até o momento você só é criatura. Deus tocou no seu coração, levante e venha. Cadê a primeira pessoa? Você que se sente afastado, você que afastou da igreja e hoje quer entregar, voltar, vem em nome de Jesus. Você está afastado? A igreja pode orar mais forte, que tem alguém para vir nesta noite. E essa pessoa está querendo vir, mas você sabe que o inimigo trabalha para não deixar a pessoa vir.
O inimigo trabalha para não deixar a pessoa levantar. Quando eu não era crente, que eu ia à igreja, quando chegava a hora do apelo, eu enfiava a mão debaixo da perna, com medo de ali levantar a mão e ficar crente. Era assim, era o inimigo. Minha carne queria, minha alma queria, meu espírito queria, mas o diabo entrava em ação e fazia aquela tempestade que não deixava eu. Olha, depois que nós encerrar aqui, você que está sentindo, você chama um irmão que você conhece aí, ou uma irmã, e vai ali na secretaria, porque eu só saio por último com os porteiros. Você vai ali para você aceitar Jesus, viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Bora orar em nome de Jesus e voltar para nossas casas em nome de Jesus. Oramos. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Querido Deus, agradecemos o Senhor por esta palavra e peço ao Senhor, Espírito Santo, que essa palavra fique aqui no meu coração. Espírito Santo, me ajude a guardar essa palavra, me ajude a colocar em prática quando eu precisar. Espírito Santo, aquilo que eu preciso renunciar, que o Senhor possa pesar minha consciência e me ajuda em nome de Jesus. Me dá força para eu renunciar aquilo que estou fazendo que Deus não agrada, aquilo que estou pensando que Deus não agrada. Espírito Santo, faça isso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Pai, visita cada um e abençoe segundo a necessidade. Dá um retorno abençoado e um sono tranquilo a cada um. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus